Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso quarto vídeo da Maratona do Emagrecimento. Hoje nós vamos liberar a chave 3 do emagrecimento, que é você não precisa contar calorias. Nesse vídeo eu vou contar a história de uma paciente fictícia chamada Carla, mas antes da história de Carla, vamos recapitular alguns conceitos que a gente já aprendeu ao longo dos últimos vídeos. A gente aprendeu que o tecido adiposo ele é um órgão endócrino, que ele produz inflamação, citocinas inflamatórias e que sim deve ser tratado como uma doença. A gente aprendeu que o fato de você estar acima do peso hoje, ou até num grau de obesidade, não é inteiramente culpa sua. A obesidade envolve a atuação de hormônios e neurotransmissores fortíssimos e que até o fato dos seus hábitos alimentares da infância, do fato de você não ter sido amamentado, da sua microbiota intestinal, podem sim ter influenciado no seu ganho de peso. Aprendemos também em um dos vídeos a diferença entre índice glicêmico, carga glicêmica e calorias, e que esse tecido adiposo estocado na forma de triglicerídeos, ele pode ser sim utilizado e que não necessariamente a gente tem que fazer atividade física para recrutá-lo, né? A gente vai aprender como fazer essa queima, esse resgate, essa ativação da queima de gordura, mas aprendemos isso também nos vídeos anteriores. Mas hoje vamos agora para a história de Carla. Então, Carla é uma paciente de 35 anos. O dia de Carla começa, a primeira refeição do dia de Carla começa por volta das 7h30 da manhã. E nessa refeição, geralmente ela come uma torrada com queijo ou um pão francês com queijo e toma um café com leite e um pouquinho de açúcar. Ela vai para o trabalho por volta das 10h30 da manhã. Carla está com um pouco de fome e decide fazer um lanche com a barrinha de cereal. Chegando meio-dia, ela para o almoço, aí ela come um pouquinho de arroz branco, come também feijão, come uma carne frita que ela gosta, geralmente no óleo de canola ou de girassol, e também coloca um pouco de salada no prato, geralmente é acompanhado ou por um refrigerante ou por um suco de frutas que ela gosta. Durante a tarde, ela passa a fazer um lanche por volta das 4h30 da tarde. Às vezes esse lanche é um açaí que ela gosta, que ela compra em uma lojinha próxima ao trabalho dela. Às vezes é um pão de queijo que ela também gosta de comer um pão de queijo à tarde. E à noite, por volta das 18 horas, 18h30, ela janta. Geralmente ela repete o almoço ou o café da manhã. Essa história que eu contei para vocês é a versão calórica do dia de Carla, porque nesse total de todas as refeições ela fez um total de uma dieta de 2.500 quilocalorias, o que para o peso dela, para a idade, estaria ideal, tá bom? Mas agora eu vou contar uma outra versão da história de Carla para vocês. Então, a outra versão da história de Carla é a seguinte: ela acorda às 7 horas, mas ela já acorda se sentindo muito cansada. Após o café da manhã, ela se sente empachada e com dificuldade na digestão. Por volta das 9h30 da manhã é que ela começa a ter energia, o dia dela de fato começa a render. Ela almoça e depois do almoço ela mais uma vez se sente empachada, com a digestão lenta, mas já é algo que ela nem percebe tanto, porque ela já convive com isso ao longo de anos. Ocasionalmente ela tem também um quadro de azia, queimação e às vezes, alguns dias da semana ela tem diarreia. À tarde, Carla, para sentir mais foco mental e energia, porque ela está tão cansada, ela às vezes recorre e tem compulsão por doces, por barra de chocolate, açúcar, principalmente no finalzinho da tarde. E durante a noite, ela, após deitar para dormir, ela costuma acordar algumas vezes durante a noite também, ela não dorme muito bem. Então, nessa versão, eu contei a parte inflamatória do alimento, uma alimentação que Carla teve ao longo de anos, rica em trigo, açúcar, carboidratos refinados, frituras, né, com óleos de canola ou girassol. E isso gerou algumas consequências hormonais e intestinais para Carla que desencadearam nela um pouco de perda do prazer até pela vida. Carla anda um pouco depressiva e às vezes ela recorre ao alimento para sentir mais prazer na vida, sentir um pouco mais de felicidade. A gente já falou isso em um vídeo anterior, falamos do neurotransmissor dopamina como sensação de prazer e o fato que o alimento hiperpalatável ele dá prazer e pode causar um quadro de resistência. Além disso, os picos de insulina que Carla teve ao longo do dia geraram muita compulsão alimentar e uma labilidade de humor. Carla muda muito de humor com frequência. Mas aí vocês me perguntam: Gabriel, vídeo passado você me fez contar quanto estoque de tecido adiposo eu tinha no meu organismo e quantas calorias eu poderia ter estocada para poder utilizar. Calma que eu vou explicar para vocês. Contar meramente calorias na alimentação é uma abordagem que, na minha opinião, está equivocada e diversa evidência na literatura já demonstra isso e a prática clínica também eu vejo isso constantemente. Quando você desconsidera o efeito do alimento de provocar picos hormonais, atuação de neurotransmissores, hormônios que a gente falou já anteriormente, como insulina, leptina, neurotransmissores como a dopamina, você desconsidera os efeitos desses
neurotransmissores e hormônios no comportamento. Além disso, o alimento é muito mais que uma fonte de energia. Ele é composto também por minerais, vitaminas, aminoácidos que são essenciais para se ter uma vida saudável. E o emagrecimento sustentável, que é o nosso foco aqui. Então, não estou dizendo que a abordagem de contar calorias não possa ser utilizada. Em atletas de alta performance é inclusive comum a pessoa saber a sua ingesta calórica a depender do quanto de exercício físico ela for desempenhar. Mas para o ser humano não atleta, a pessoa não atleta, inclusive para os atletas também, desconsiderar o fator inflamatório na alimentação gera consequências no longo prazo, sim. Tá bom, Gabriel, entendi. Mas e aí, o que você me propõe? O que eu vou passar para vocês aqui é uma dieta que eu chamo de anti-inflamatória e de baixo índice glicêmico. É uma dieta que eu já vi os resultados dela em vários pacientes, em mim mesmo e na minha família, e que já teve resultados surpreendentes, como diminuição de crise de enxaqueca, contenção e diminuição de crise de doenças autoimunes, melhora do humor, melhora da vitalidade, melhora da energia. E como você vai perceber, é simplesmente uma alimentação com comida de verdade. Uma alimentação que não tem comida refinada, que é um processo que eles tiram as fibras e vários nutrientes do alimento e deixam realmente o carboidrato muito refinado, não industrializada, que é um processo em que eles acrescentam conservantes, acidulantes, corantes, muitas vezes substâncias totalmente estranhas ao seu organismo. É uma alimentação que não vai ter trigo, não vai ter açúcar e, como eu falei, não vai ter alimentos industrializados. Vamos lá, uma proposta para vocês. Eu não vou falar em quantidades, é uma proposta em que vocês podem seguir até a saciedade e que, para o nosso foco aqui, que é diminuir no primeiro momento você que pode estar inflamado, com a insulina muito alta, ela vai sim ter excelentes resultados. Vamos começar pelo café da manhã. O que seria um café da manhã típico nessa proposta de dieta que eu chamo de anti-inflamatória e de baixo índice glicêmico? Seu café da manhã, primeiro, você poderia comer o ovo cozido, né? Ovo cozido, geralmente com 2 ou 3 ovos cozidos, a gente sente muita saciedade. Por que eu prefiro o cozido? O processo realmente de tornar o ovo mexido, ele desnatura um pouco mais algumas proteínas essenciais do ovo. Além disso, você teria que escolher um bom óleo realmente com a temperatura, uma labilidade térmica maior, como óleo de coco, e pode ser utilizado realmente o ovo mexido umas 2 vezes na semana, mas preferencialmente o ovo cozido, tá? Lembre que o ovo é o segundo melhor alimento que existe, perdendo apenas para o leite materno. Todos os nutrientes que você precisa, a vida tem dentro de ovo. Então, nosso café da manhã, 2 ou 3 ovos cozidos e a gente vai colocar uma raiz, que é um carboidrato complexo e que dá muita saciedade também e que tem uma carga glicêmica baixa, que é a mandioca. A mandioca não é caro, né, pessoal? Então, é bem fácil e acessível para todos. Tem a mandioca cozida e você vai temperar essa mandioca como você quiser, 2 ou 3 pedaços, eu te garanto. Você não vai conseguir passar muito disso porque sacia sim muito. Pode colocar uma manteiga, geralmente é uma manteiga mais um pouco curada, que a gente chama. Uma manteiga ghee, por exemplo, mais clarificada, com menor chance de ter muito leite ou realmente ter alguns conservantes no seu processo de fabricação, tá? Tempera com seu sal rosa moído também, então ovo cozido com a mandioca, tá? E para acompanhar um café preto sem açúcar, tá bom, pessoal? A gente vai tirar açúcar nesse momento. E além disso, você pode colocar o que para substituir o açúcar e dar um pouco de sabor ao café? Coloca uma colher de sopa de óleo de coco e experimenta colocar algumas pitadas de canela. Você vai ter uma substância extremamente termogênica, que é a canela, você vai ter o café sem o açúcar, que é inflamatório, e você vai ter o óleo de coco, que é assim, o coco vem em terceiro nos nossos alimentos da vida, né? O leite materno, o ovo e o óleo e o coco, porque ele tem substâncias também indispensáveis à vida, é anti-inflamatório e vai te ajudar na saúde intestinal. Então começamos aí com ovo cozido, mandioca e o nosso cafezinho preto com óleo de coco e com a canela. Acabou, pessoal, até saciedade, sem muito foco em quantidade aí. Outra opção, ocasionalmente, se você um dia ou 2 da semana quiser mudar, é fazer, como a gente falou anteriormente, o ovo mexido no óleo de coco, o mamão papaya também, mas eu sempre recomendo colocar um pedacinho de mandioca ou até ocasionalmente a batata doce para dar um pouco mais de saciedade, tá? Como eu falei, a mandioca tem uma carga glicêmica até menor que a batata doce. É um alimento muito bom, é uma raiz que é muito válido você ter na sua rotina pela manhã. Pessoal, então não teve no nosso café da manhã pão, trigo, açúcar, leite de caixinha, nada disso, tá? E tira isso da sua vida e da sua família, que são alimentos comprovadamente inflamatórios. Alguma dúvida? Tranquila aí, né? Vamos agora para o lanche. Então, nosso lanche
Só precisa fazer um lanche, pessoal, se você sentir fome. E eu te digo, a maioria dos casos que eu vejo em consultório não sente fome com esse café da manhã que eu acabei de falar com vocês. Mas uma fruta e uma castanha seriam algumas opções, tá? Uma fruta geralmente com índice glicêmico menor, como uma maçã. Mas se não sentir fome, não precisa comer. E até recomendo que, se você não sentir fome, espere até a próxima refeição. Não precisa essa fissura de ter que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, para começar um processo digestivo, subir um pouco a insulina, mesmo que seja um alimento de baixo índice glicêmico, tá bom? Mas sentiu fome, faça o lanche. Vamos para o nosso almoço. Então, o que vai ter nesse almoço? Salada verde à vontade, né? Legumes também, verduras à vontade. Então não vou entrar nas classes aqui, mas todos eles: cenoura, abobrinha, berinjela, brócolis, os crucíferos, né? Brócolis e couve-flor são excelentes até para um processo de detoxificação do organismo também, tá? Seu alface, sua couve, um pouco do tomate também, fique à vontade. Eles sem fissura. Agora, preferencialmente, comece por esses alimentos a sua refeição do almoço. Agora acompanhe mais uma vez um carboidrato complexo. Se tiver muito enjoado da mandioca, eu gosto muito da mandioca, como eu falei com vocês, pode ser um pouco da batata doce também. E a gente vai para a nossa proteína. Não estamos contando quantidades, hein, pessoal? Em termos de proteína, vai por mim. Já testei, já estudei a aplicação de todos os tipos de proteína que você imaginar. Carne vermelha não é inflamatória, entra uma briga vegano, vegetariano, que eu não vou entrar nesse foco aqui, não é o nosso foco. Meu foco é fazer o que é melhor para você, com a minha experiência, meu estudo e os resultados em mim, nos meus pacientes, na minha família. Eu prefiro que você comece as suas proteínas como prioridade 1, os peixes brancos. Quando eu falo peixes brancos, eles têm menor chance de serem contaminados. Aí eu vou citar alguns, não sei se vocês conhecem de peixe, mas a tilápia, o tambaqui, o amarelo, o corvinho. Esses peixes brancos, eles têm menor chance de serem contaminados. Então, a biodisponibilidade da proteína no peixe é maior do que na carne vermelha, por incrível que pareça. Calma aí, Gabriel, não é o teor de proteína, a biodisponibilidade. Porque não adianta a gente ingerir um alimento com grande quantidade de proteína se ela não for absorvida. E o peixe oferece essa proteína de uma forma muito mais acessível ao organismo. Então vamos lá, nosso almoço: salada verde, verduras à vontade, nosso carboidrato complexo ali, mandioca, batata doce, e fomos para a nossa proteína, começando prioritariamente ao longo da semana os peixes brancos. Uma dica de preparo também é fazer os assados, às vezes com os legumes, você colocando no forno todos juntos com um pouco de azeite, vai ficar bem gostoso e bem temperado, tá? Outra opção, a segunda opção nossa de proteína, vai ser o ovo cozido. Mais uma vez, tempera bem ele, coloca seu orégano, sal rosa, sua manteiguinha e ingira um alimento sem desnaturar tantas proteínas fazendo ele mexido. E a terceira opção, a gente fica com a carne vermelha. Eu prefiro que não passe de 2 vezes na semana, realmente é onde eu vejo os melhores resultados, não ultrapassando isso. Tem alguns outros aspectos disso que a gente não vai entrar aqui, como elevação de ácido úrico e alguns parâmetros inflamatórios. Então, no máximo 2 vezes na semana. E a outra opção é o frango também. Também o frango deixando como uma opção mais secundária, em vista de realmente nem todos os frangos serem frangos caipiras. Eles muitas vezes são criados em granjas, com às vezes o acréscimo de rações com aditivos, soja, que são substâncias que são xenoestrógenos. Aumenta o nível de estrogênio no seu organismo e não são muito saudáveis. Então tá bom? Essas 2 últimas opções de proteína 2 vezes na semana, tá bom, pessoal? Bem tranquilo. Isso foi o nosso almoço, tá bom? Até saciedade também, focando nesses alimentos. Comida de verdade, tá bom? Então vamos lá, vamos para o lanche da tarde. Se sentir fome, mais uma vez. Se não sentir fome, não precisa comer. Uma opção durante a tarde para te dar um pouco de energia e ser um pouco termogênico nesse aspecto é repetir aquele cafezinho preto que a gente fez de manhã. O café preto, uma xícara dele, com uma colher de óleo de coco, uma pitadinha de canela e tomá-lo ali durante a tarde também. Se sentir a necessidade de um alimento, além disso, sentir fome, eu gosto muito do abacate também como lanche, tá? 1, 2, 3 colheres de sopa de abacate vão dar uma saciedade muito boa, tá? Outra opção são as frutas com castanha, exemplo, uma maçã com 2 castanhas do Pará, por exemplo, seria algumas opções para te dar também uma opção de lanche, se sentir fome, pessoal. E agora a gente vai para a última refeição do dia, sua janta. E agora vai ficar bem difícil, porque a janta é o seguinte: você repete o almoço ou o café da manhã, simplesmente isso. Tá? 3 refeições ao dia, uma dieta anti-inflamatória, de baixo índice glicêmico, com comida de verdade. Agora, tira tudo que for causar realmente inflamação ao seu organismo. Pessoal, tem alguns aspectos em relação à alimentação ser orgânica que seriam realmente bem interessantes, mas a alimentação orgânica é cara, esse não é o nosso foco. Então é isso, é essa dieta que eu tinha de presente para vocês hoje, que não é uma dieta, é um estilo de alimentação que você deve levar para a vida, mas antes de querer julgar os benefícios dessa alimentação,
a tarefa de hoje é que você coloque em prática. Então, eu quero que você passe 10 dias da sua vida seguindo à risca essa proposta alimentar que eu trouxe para vocês aqui, tá? E aí você vai colocar nos comentários ou me mandar por direct como você sentiu em relação ao seu intestino, seu humor, sua vitalidade, seu sono e outros pontos também que você veja melhora, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Se vocês acharam que essa informação foi útil, eu peço que vocês curtam e compartilhem aí com as pessoas da sua vida. Um abraço.